Oi, gente! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês falando um pouquinho sobre os livros em inglês que eu li esse ano e também sobre frustração. Bom, eu tenho aqui uma pilha de livros em inglês que eu li esse ano e, infelizmente, eu já vou falar pra vocês logo de cara que a maioria deles eu não curti. Eu tô tentando melhorar o meu vocabulário de inglês, então por isso eu comecei a ler mais livros em inglês esse ano e todos esses livros eu encontrei no Sebo, o que é uma boa pedida para quem está tentando aprender outra língua. Eu sei que os livros em inglês importados, eles são muito caros hoje em dia, principalmente por conta do preço que está o dólar. Então eu sugiro para vocês, sempre que vocês quiserem ler livros em inglês, procurarem esses livros em sebos, porque é uma mão na roda para quem precisa aprender outra língua. Além disso, a experiência de você ir para um sebo e procurar um livro interessante é muito bacana. Mas tem a sua parte ruim, que é o que eu vou falar hoje um pouquinho, que é frustração. Eu sou uma pessoa que eu gosto que tudo que eu faça dê certo, e eu não consigo lidar quando as coisas dão errado. Então, pra mim, essa frustração de pegar um livro e infelizmente não gostar é uma coisa bem ruim, porque eu sinto que foi uma perca de tempo, que eu podia estar lendo outros livros muito mais interessantes. E eu sei que a gente pode pegar um livro e largar ele no meio. Eu já fiz esse ano, larguei acho que 2 livros esse ano, porque eu não tava conseguindo terminar a leitura. Mas algumas vezes eu quis me forçar a terminar de ler livros, pra ver se melhorava. Infelizmente, como no caso desses aqui, não melhorou. E é bem triste isso, mas enfim, lidando com frustrações, não é mesmo? E eu queria dizer pra você que tá do outro lado da tela, que tá tudo bem, sabe? Você pode não gostar de um livro, por mais que seja aquele livro que tá super hypado, que tá todo mundo lendo, e você vai lá, compra e lê e fala, meu Deus, por que gostaram dessa merda que eu acabei de experimentar a leitura e foi horrível. E tá tudo bem. Você não é um extraterrestre, você não é uma pessoa ruim por não gostar de determinado livro e tá tudo certo. É questão de gosto mesmo. Eu sei que tudo bem que tem livros aí que são realmente ruins em termos de escrita e personagens e desenvolvimento, tudo isso, até os livros mais mal feitos têm público. E não dá pra gente ir contra isso, não dá pra gente olhar pras pessoas e falarem, você só vai ler esse livro e esse livro porque isso é que é literatura de verdade. Não dá, gente, as pessoas precisam ter experiências com todo tipo de literatura possível pra formar a sua opinião, para formar o seu eu, o que você gosta de ler, sabe? A sua própria identidade em termos de leitor. Agora que eu já falei um pouquinho sobre frustração, vamos fazer a resenha desses livros que eu não curti. Primeiro eu vou fazer um apanhado da história para vocês, contar um pouquinho do que acontece no livro, sem dar o meu veredito, e depois eu vou falar como foi a minha experiência de leitura. Vamos começar com um livro super famosinho, que todo mundo já ouviu falar ou do livro ou do filme, porque eles têm o mesmo nome. E eu tô falando do livro The Devil Wears Prada, da Lauren Winsberger. Qual que é a sinopse principal do The Devil Wears Prada? A gente vai ter a Andy, que é uma mulher que tá almejando ser jornalista. E ela vai tentar um cargo de secretária pra Miranda Presley, que é a editora da revista Runaway. Ela acaba conseguindo esse cargo na revista, só que infelizmente ela acaba descobrindo que a Miranda Presley é uma péssima chefe. Então a gente vai acompanhar a Andy nessa jornada de trabalho e vai ver tudo que ela tem que fazer para Miranda Presley. Além dela ter que lidar com essa rotina de trabalho pesada na revista, isso acaba interferindo nos relacionamentos dela, tanto com os amigos como relacionamentos amorosos. E também a gente vai descobrir um pouquinho mais como funciona dentro de uma revista, o que as pessoas fazem, como elas trabalham e como que a indústria da moda funciona. Pra quem gosta de um livro mais leve, com personagens mais cômicos, eu acho que isso aqui é uma boa pedida. E também o inglês desse livro é bem de boa, dá pra entender tudo o que tá acontecendo, basicamente. A gente só tem alguns problemas na hora que ela vai fazer descrição de roupas, de vestimentas, que às vezes pode ser um pouco confuso pra quem não é falante da língua. Beleza, eu já dei a sinopse principal pra vocês, mas agora vamos pro que eu achei do livro. Eu acho que o filme talvez tenha sido mais bem desenvolvido do que o livro. A gente foca muitas vezes no que a Andy tá pensando sobre o trabalho, e é óbvio, ela é a personagem principal,
Só que eu acho que a autora podia ter dado um foco maior pra Miranda no livro, falar mais das coisas ridículas que ela pede pra Indy fazer e de coisas que ela já fez na indústria também. Até porque a Miranda é uma personagem super forte, então seria muito interessante a gente ver essa personagem mais nesse livro. Já que ela é a editora-chefe da revista, ela deveria ser mais forte aqui, mais presente. Só que a gente vê muita Indy gravitando ao redor da Miranda, em vez de falar um pouquinho mais sobre a Miranda. Além disso, eu não achei a escrita tão interessante, é uma escrita ok, não é uma escrita que você fale, meu Deus do céu, como essa mulher virou escritora, mas também não é uma coisa que fale, caramba, esse livro aqui é muito bem escrito, sabe? É um livro ok. Eu acho que, pra quem tem interesse de ver o filme, pode assistir de boa, sem precisar ler o livro. O segundo livro é o The Last Night at Chateau Marmont, também da mesma autora do The Devil Wears Prada. E esse aqui também é um livro mais leve, que dá pra você ler assim de boa, sem precisar ficar pensando muito. Esse livro vai contar a história da Brooke e do Julian. A Brooke, ela é uma médica e o Julian, ele tá tentando fazer carreira como músico. O Julian vai conseguir assinar um contrato super importante e vai acabar se tornando famoso. Só que isso vai acabar atrapalhando o relacionamento da Brooke e do Julian, porque vai surgir escândalos, a rotina dele vai ser muito diferente, eles vão praticamente não se ver. Então você vai ter aqui os pensamentos da Brooke com relação ao relacionamento deles, e ela vai ficar no meio de paparazzis, de notícias que estão saindo sobre eles o tempo todo. Então a gente vai acompanhar um pouquinho os pensamentos dela sobre tudo isso que está acontecendo e tudo que ela vai viver conforme o marido dela vai se tornando super famoso. Essa história tinha tudo pra ser interessante. Eu acho muito legal a gente falar sobre essa coisa da indústria da música e da indústria de Hollywood, né, dos filmes, enfim. Eu acho isso muito bacana, só que infelizmente a autora deu mais foco pra o que a Brooke achava que ia acontecer com o relacionamento deles, para os pensamentos dela, e eu acho que o livro acabou ficando muito chato, meio perdido ali no meio, sabe? Esse livro foi um livro que eu me forcei um pouco pra terminar, porque ele tava sendo bem ok, então era um livro que não tava fazendo muita diferença. Eu tava lendo bastante quando eu pegava pra ler, eu não lia poucas páginas, mas mesmo assim não é um livro que eu vá querer ter na minha estante pra ficar relendo, sabe? Que eu acho super legal. Então, esse aqui foi mais um livro que infelizmente não curti muito. O terceiro livro que eu li foi The Cult, do Max Ehrlich. Não sei se é assim que se fala sobre o nome dele. Essa história vai falar sobre uma seita religiosa. O nome da seita aqui do livro é Souls for Jesus, e como todas as seitas, eles vão tentar chamar a atenção de jovens. Aqui a gente vai acompanhar um dos nossos personagens principais, que acaba indo para essa seita junto com a namorada dele. Ele vai sofrer uma lavagem cerebral da seita, e os pais dele vão tentar tirar ele de dentro dessa seita. Com a ajuda de um cara que vai tentar desprogramar tudo que foi passado para a cabeça dele. A gente vai ter tanto o lado desses pais, quanto do desprogramador, quanto desse jovem, da namorada e também do cara que é o pai dessa seita. É muito interessante você acompanhar, pelo menos nas primeiras páginas, o que esse jovem vai ser ensinado dentro da seita e como eles se comportam dentro dela. Eu sei que ele parece meio que um livrinho de terror, por essa diagramação dele, pela edição, mas eu não achei ele nada aterrorizante, é só meio estranho você ver tudo que acontece dentro dessa seita. Vamos falar agora da minha opinião sobre esse livro. Olha, eu acho que ele teve o mesmo problema do que o outro livro que eu acabei de falar, o mau desenvolvimento dele. O autor poderia ter deixado um pouco mais de páginas para poder desenvolver melhor essa história. A gente vai ter aqui a namorada dele, como eu falei, que vai entrar com ele nessa seita, e ela vai conseguir fugir em determinado momento. Só que eu achei que a personagem dela foi deixada muito de lado e poderia ter sido bem mais desenvolvida até o momento que ela foge da seita. Além dessa personagem, eu acho que o autor tentou fazer uma coisa aqui bacana com o julgamento, só que ele correu muito nesse julgamento. Além disso, a parte que os pais dele pegam ele pra tentar tirar ele dessa seita passou muito rápido também. O autor poderia ter explorado isso aqui bem melhor. Então foi questão de mau desenvolvimento, porque os personagens são interessantes, sabe? Só que o mau desenvolvimento da história, infelizmente, foi o que estragou ela pra mim. Esse foi um livro que não se arrastou, eu achei bem bacana de ler.
consegui terminar assim numa boa, mas poderia ter sido feito bem melhor. Não é um livro que vai ficar na minha estante. O próximo livro é um livro que eu realmente tive que me esforçar pra terminar. Eu pensei muito em desistir. Quando eu tava nessas últimas páginas dele aqui, eu pensei em desistir de verdade, porque tava insuportável, gente. Que é o Dark Lover, da J.R. Ward. Acho que é assim que se fala o nome dela. Eu sei que com essa capa já dá pra imaginar que o livro ia ser horrível, mas eu tentei dar uma chance, porque o livro tem vampiros. A gente vai ter a personagem aqui da Beth, que ela é uma jornalista, e ela investiga casos criminais. Até que um dia um cara entra na casa dela e ela literalmente se apaixona por ele instantaneamente. A gente vai descobrir que o nome dele é Rot e ele é um vampiro que pertence a uma sociedade secreta de vampiros. Aqui os vampiros vão lutar contra os Lacers, que eu acho que é assim que fala o nome deles. E são pessoas que não têm mais alma, que foram transformadas por um deus aqui desse universo, que ficou com inveja da deusa que criou os vampiros. Você vai ter bastante enfoque nesse relacionamento da Beth com o Rot, mas você vai conseguir também acompanhar um pouquinho do lado da polícia com o Butch, que é um policial aqui presente, que ele é bem interessante. Ele é um personagem bem caricato. Esse livro, ele é um livro hot, então a gente vai ter algumas cenas de sexo aqui presentes e também algumas cenas de ação, mas o foco principal é no relacionamento dos dois. O que eu achei desse livro, gente? Cara, é um livro muito, muito ruim. Eu não gostei nem um pouco desse livro. A história é extremamente mal desenvolvida, os personagens são profundos como uma poça d'água e a escrita da autora não é nem um pouco interessante. Quando a gente tá começando o livro, a gente acha super interessante a história, você quer saber mais o que tá acontecendo, até porque a Beth não sabe que, spoiler, ela é uma vampira ou vai se tornar uma vampira e ela vai acabar descobrindo isso aqui na história. Só que tudo acaba se perdendo quando a gente começa a ver como é que são os irmãos dessa sociedade secreta. Eles são personagens extremamente mal desenvolvidos, eles não têm uma personalidade muito interessante, são personalidades rasas. E esse foco do romance deles, cara, é um romance muito, muito ruim, gente. Tipo, eles literalmente se veem pela primeira vez e eles já vão transar e já se amam, sabe, na primeira vista, assim. Só que não é uma coisa de amor à primeira vista bem desenvolvida, sabe? É muito, muito sem graça e muito cringe. Essa série de livros é uma série bem grande. Eu acho que tem bastante gente que gosta dela, mas, cara, isso pra mim não deu. Eu li o primeiro livro e não quero ler mais os outros. Porque, gente, sério, a escrita é muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu não curti nem um pouco. E eu me esforcei muito pra terminar esse livro, pra poder falar mal dele. Toda vez que alguém perguntar se eu sugiro esse livro, eu vou falar que não. Pega outra coisa, pelo amor de Deus. Não leia esse livro. Mas, se vocês estiverem interessados pela sinopse que eu dei no começo, fiquem à vontade. Agora eu vou pro último livro. E esse foi o livro que eu gostei de ler esse ano em inglês. Finalmente que foi bacana pra minha leitura, que é o Hollywood Wives, da Jackie Collins. A gente vai ter aqui nesse livro diversos personagens principais. Vai ter atores, produtores, diretores que fazem parte da indústria de Hollywood. A gente vai ter vários escândalos acontecendo aqui, assim como também acompanhar a tentativa das pessoas de ficarem nessa indústria e tentar conseguir trabalho dentro da indústria de Hollywood. Vai ser interessante como a autora vai abordar os relacionamentos aqui. Infelizmente, eles são relacionamentos que não são muito bons para essas pessoas, mas elas não saem desses relacionamentos porque eles são base do estilo de vida deles. Além desses personagens de atores, diretores, a gente vai ter um personagem de um assassino que tá à procura de uma dessas pessoas por conta de uma coisa que aconteceu no passado dele. Já vou dizendo que pra quem talvez se interesse por esse livro, que ele tem cenas bem estranhas e ele é um livro bem real, eu consigo imaginar isso aqui acontecendo na vida real. Eu acabei me deparando com um podcast antigo já que falava sobre esse livro e as pessoas falaram que não gostaram desse livro, que ele é um livro ruim, mas eu gostei bastante dele. Eu achei muito bom, comparado com esses que eu li. E eu gostei bastante dos personagens que estão aqui dentro da história.
da história em si, da escrita da autora. A escrita da autora é boa, não é uma escrita ruim. Eu só teria uma reclamação, que é com relação ao ponto de vista dos personagens, porque como são muitos personagens dentro da história, às vezes a gente tem vários pontos de vista pra uma coisa que não é necessária. Mas, de resto, o livro é muito interessante. É, como eu disse, um dos únicos livros em inglês que eu gostei esse ano. E eu recomendo pra quem quer conhecer um pouquinho mais sobre a indústria de Hollywood e também pra aprender um pouquinho mais de vocabulário em inglês. Esse aqui é um livro que eu realmente recomendo. Bom, gente, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os livros que eu li. E eu espero que eu consiga encontrar outros livros em inglês que sejam bacanas, que eu goste da leitura, por favor. Porque a maioria desses aqui não foi uma boa experiência. Mas já passou, tá certo? Agora bola pra frente e pegar livros novos pra leitura. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouquinho de entretenimento pra você. E se você gostou do meu conteúdo, por favor, me segue aqui no canal. E é isso. Tchauzinho!